Bem, você já teve a curiosidade de se perguntar qual é a igreja verdadeira? Qual é a única igreja verdadeira? Se nós perguntássemos isso para pessoas, várias pessoas, alguém poderia responder para a gente: a igreja verdadeira é a igreja católica. Outros já poderiam dizer: não, são as igrejas reformadas, são as igrejas que vieram da reforma. As igrejas tradicionais, como a Batista, a Congregacional. Outros poderiam dizer a igreja luterana, vem de Lutero. Outros poderiam falar a metodista, né, wesleyana, de John Wesley. Outros poderiam argumentar, não, a igreja verdadeira é a igreja que vem do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus. E já outros, não, é do movimento neopentecostal, é universal, ou internacional da graça, entre outros. Mas eu te pergunto, e você? Qual é a igreja verdadeira para você? Ninguém conhece mais a sua casa do que você mesmo. As pessoas podem chegar do lado de fora da sua casa e tentar dizer o que tem lá dentro, mas só você sabe o que tem lá. Ninguém conhece mais o seu celular do que você mesmo. Só você sabe os aplicativos que ele tem, o que ele faz, o que ele é bom de fazer, ruim de fazer. Ninguém conhece mais o seu carro, se você tiver um, do que você mesmo. Né? Você sabe os defeitos, os macetes no carro antigo, igual eu tenho um carro velho. Você sabe os macetes que tem ali. Então, a pergunta é, qual é a igreja verdadeira? A igreja tem um dono? Sim, a igreja tem um dono, e que é Jesus. Né? A igreja verdadeira, ela tem um dono, então só o dono conhece melhor para dar resposta para a gente qual é a igreja verdadeira. Pedro, Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Filho do Homem é um título messiânico, né? E os discípulos responderam: olha, alguém diz ser João Batista, alguém diz ser Elias, alguém diz até mesmo ser Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro é interessante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo para Pedro disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que o revelaste, mas o Pai que está no céu. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta está aí. Quando Cristo fundou a sua igreja, ele diz uma coisa: tu és Pedro, e sob esta pedra. Então, ele não está fundando a igreja na pessoa de Pedro. Ele usa aqui um jogo de palavras. No grego está escrito assim: tu és Petros, uma pedra pequena que você pode pegar e transportar com as mãos. Vamos dizer, um cascalho, um pedaço de pedra. E sob esta pedra, que já é uma pedra gigante que você não pode mexer, uma pedra imovível, como se fosse um grande bloco, um grande, por exemplo, um pão de açúcar no Rio de Janeiro, que é uma grande pedra imovível. Então, sob esta pedra, Pedro, você é uma pessoa, e sobre o que você disse, eu vou estar fundando a minha igreja. Então, a igreja verdadeira nada mais é o que é a igreja que confessa que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não tem essa de igreja ser uma igreja por idade, ser uma igreja por costumes, ser uma igreja verdadeira. Ela é igreja verdadeira porque ela tem o fogo tal, ela tem o costume tal, ela tem o modus tal, ela tem o ensinamento tal. Mas a igreja verdadeira é a igreja que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o único meio na qual importa que devamos ser salvos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A igreja verdadeira reconhece isso. Ela não tem rótulo,
Jesus não separou por nome. Ele disse que fundaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu sempre imaginava o inferno atacando a igreja e a igreja sendo resistente ao inferno. Mas é o contrário. Porta não ataca ninguém. Porta ela resiste. Porta ela fica parada e resiste. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam, a igreja avançaria ao inferno, a igreja avançaria para dentro para tirar os perdidos. A igreja ela de Cristo ela tem o poder de arrebentar as portas do inferno para levar a mensagem de salvação. Então, a igreja verdadeira nada mais é da igreja que confessa a Cristo como seu Senhor. Mas tem de uma coisa que a gente tem que levar em conta. Jesus disse que naquele dia, muitos estarão ao seu lado e dirão, Senhor, nós fizemos sinais e prodígios, Senhor, expulsamos demônios, Senhor, fizemos isso e aquilo. E ele vai dizer uma frase muito forte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e eu não vos conheço. Olha, é bem provável que isso quer dizer que muitos líderes, muitos até que fundaram Igreja de Jesus, pratiquem iniquidade. Pode ser. Enquanto que muito da membresia que está ali com o coração puro e adorando a Deus, vai ter o encontro com o Senhor Jesus no último dia. Então que nós possamos ter isso em mente. A igreja verdadeira de Cristo, ela não é evangélico quadrangular, ela não é batista, ela não é assembleiana, ela não é católica, ela não é ortodoxa, ela não é isso, não é aquilo outro. Eu passei uma vez num lugar onde estava lá a Igreja do Olho de Deus. O outro lugar eu passei também, estava lá a Igreja Presbiteriana Pentecostal. Embora isso atisse a minha curiosidade de saber o que é, mas eu jamais posso julgar e dizer, aqui é uma heresia, todos estão perdidos ou todos estão salvos. Porque a salvação ela é individual de um a um. Às vezes, o pastor da igreja, o líder da igreja, você não vai encontrar lá no céu, mas você vai. E às vezes o contrário. É o seu coração que diz. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é suficiente Senhor, Ele é suficiente Salvador da sua vida? Então você já está crendo da forma correta. E se a sua igreja confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Salvador, o único meio pela qual importa que devamos ser salvos, a sua igreja é a igreja verdadeira. Amém e amém.